Importante. A doutora Patrícia Betim Chaves, ela disse que tinha conhecimento, senhor Rogério Marinho, senador, desde muito antes de 2018, de descontos associativos, descontos feitos na folha, ou melhor, diretamente dos beneficiados do INSS, porque não há como negar que a própria imprensa dava esse tipo de notícia. Ou seja, a versão inicial de que desde 2019 caiu por terra porque, obviamente, a própria doutora Patrícia disse que já conhecia de antes esse tipo de fraude no INSS. O segundo ponto importante, senhor presidente, é que fica claro que desde 2023 houve um pedido de exclusão, os pedidos de exclusão de descontos associativos no governo do Lula dispararam. Isso aqui foi obtido via Lei de Acesso à Informação, e foi nessa época, justamente, infelizmente um pouco tardiamente, que a Defensoria Pública da União entrou com mais afinco. Participando de um GTI com o Ministério Público, mas que encerrou suas atividades depois de justamente revelado o escândalo. E aí houve uma contradição, pelo menos a meu ver aqui, da depoente, quando ela primeiro disse, em resposta a mim, que não questionou o encerramento das atividades, mas em resposta ao senador Girão, disse ela, senhor presidente, que ela se manifestou contrariamente, disse literalmente que ela, diz aqui, ó, manifestei meu descontentamento de não ter mais esse GTI e queria pedir à doutora Patrícia que enviasse então a prova de que ela manifestou esse descontentamento, porque para mim ela disse que não questionou, mas depois disse que manifestou o descontentamento. Então eu quero a prova de que ela manifestou esse descontentamento. Também disse que não falou com nenhum deputado, nenhum senador, mas as fotos revelam, não estava aqui no momento, que o único deputado registrado conversando com a depoente durante esse período foi justamente o deputado Paulo Pimenta, do PT. E, finalmente, reconheceu que as emendas que o PT sugeriu durante o governo Bolsonaro e que pioraram a fiscalização e atrasaram a biometria foram fundamentais para que a roubalheira acontecesse em resposta ao deputado Maurício Marcon. Então, eu acredito que várias das manifestações aqui foram esclarecedoras, algumas foram controversas e precisam de esclarecimento posterior, e por isso pedi, inclusive, à doutora Patrícia que nos envie as provas de certas de suas manifestações e também dos processos que anteriormente defendeu ou em que atuou na defesa de pessoas que foram lesadas. Mas fica aqui também, senhor presidente, assim, a minha insatisfação com esse acordão que foi costurado no Supremo Tribunal Federal, que prejudica o cidadão que vai buscar os seus direitos porque foi lesado. Por dois motivos principais. O primeiro é aquele que nós já estamos aqui há muito tempo insistindo, que é o que faz com que o pagador de impostos pague a conta, quando na verdade quem deveria pagar é quem roubou. Então nós precisamos fazer quem roubou devolver o dinheiro, porque quem está pagando a conta disso tudo é o cidadão, nós todos que pagamos impostos brasileiros, pagando os ressarcimentos. Então era preciso que nesse acordo houvesse também uma forma de haver esse ressarcimento que não saísse unicamente dos cofres públicos. Mas, em segundo lugar, senhor presidente, muito mais grave, porque a Defensoria Pública da União participou, segundo as próprias palavras da doutora Patrícia, de um acordo que prejudica o cidadão. Porque ela disse, num acordo sempre tem que todo mundo ceder um pouco. Mas esse tipo de acordo que faz o cidadão perder o direito de recorrer no judiciário por danos morais, de ganhar o dobro do que lhe é devido, é prejudicial para os mais pobres. O cara já foi roubado, não foi consultado, porque as instituições se reuniram, aquela coisa de Brasília, né? As elites se reúnem ali, é OAB, é Ministério Público, é Defensoria Pública, ministro do STF. O cidadão não é consultado, fazem um acordo que é prejudicial para a vítima. A vítima já foi roubada e tem direito não só ao ressarcimento, como ainda a compensações, e a própria Defensoria Pública da União acaba aceitando essas condições. Eu acho isso revoltante, senhor presidente da CPMI, senador Carlos Viana, faço questão de me expressar aqui, e aqueles que não fizeram acordo, talvez alguns precisam fazer para receber logo, porque precisam do dinheiro para comer.
Agora, quem tem condição de não fazer, lembre-se, a justiça está aí para ser feita. Espero que seja feita e que as pessoas ganhem danos morais e o ressarcimento em dobro. Obrigado, Zé, pela liderança do governo. Então nós vimos aqui a fala do Marcelo Van Hatten, deputado federal do Novo, né, que disse claramente que quem está pagando a conta da fraude do INSS somos nós, né? Já foram mais de R$1 bilhão que o Lula, esse desgoverno, pegou do nosso dinheiro, do Tesouro Nacional, que era para ser investido, né, no básico, na saúde, na educação, na segurança, que são péssimas aqui do Brasil. Eles usaram esse dinheiro para cobrir uma fraude que o desgoverno está conivente, na fala de todos os senadores e deputados da oposição do Congresso Nacional estão mostrando, né? E a gente vê que quem está pagando a conta somos nós. Então é uma fraude em cima de outra fraude, né? Porque eles saquearam o INSS e agora estão saqueando de novo, em dose dupla. O povo está sendo feito de otário, refém desse desgoverno, e fizeram esse acordão, né? Esse acordão que beneficia o governo, beneficia o Poder Judiciário, o STF, juntamente com o descondenado Lula. Porque os velhinhos, aqueles que adentraram no Poder Judiciário, tiveram que recuar, que o Judiciário não iria dar prosseguimento aos processos judiciais para fazer esse acordo. Então, nós pegamos o nosso dinheiro e apagamos a chama do INSS até agora em mais de R$1 bilhão. Isso vai chegar até uns 20, 30 bilhões. Então quer dizer que é assim que funciona o Brasil, né? Eles deixam, fazem vista grossa, todo mundo ali fazendo vista grossa nessa fraude que acontece há anos, e no governo Lula se escalou de uma maneira multiplicada. Os números, os dados mostram isso. De milhões que já estavam sendo assaltados, os velhinhos, foi para bilhões de reais em pouco tempo. E agora pegam o dinheiro do povo brasileiro nosso para apagar esse incêndio. E até agora o Careca, o Carlos Lupe, da Previdência Social do PDT, ministro, né, do Lula, o Stefanuto, presidente do INSS, até agora eles estão na praia tomando uísque importado, lá em Miami, lá na terra do Trump, enquanto que nós é que estamos pagando essa conta. Então não existe segurança, educação é o último lugar no Brasil, não existe saúde, porque eles pegam o nosso dinheiro para cobrir a fraude, né, que está acontecendo no INSS. E até o momento que eu fiquei sabendo que estavam descontando ainda dos velhinhos. Tem que barrar esses sindicatos e expulsá-los eles aqui dessas cobranças, né? Isso tem que ser parado, isso não pode continuar. Mas pelo que eu fiquei sabendo, estavam até o momento, estão ainda, eu acho, descontando ainda. O irmão do Lula talvez esteja até descontando. Se não é o irmão do Lula, é um outro sindicato que ainda estavam descontando os contra-cheques dos aposentados do INSS. Isso é um absurdo. Isso você vê que é uma máfia, né, que está instaurada, e é um rombo em cima do outro rombo. Um santo tem que descobrir o outro santo para apagar essa roubalheira do INSS. Então teve a fala aí do Paulo Pimenta, dizendo que foi no governo Bolsonaro, eu não coloquei, depois da fala do Marcelo Van Hatten. Mas todo mundo sabe que os dados não mentem. Os números dispararam agora no governo Lula. E o Bolsonaro, com a medida provisória, foi para barrar esse tipo de desconto ilegal que já vem acontecendo há décadas. É tudo ao contrário que as narrativas que eles pregam. Querem acusar o governo Bolsonaro de ser o culpado dessas fraudes. Mas mentira. O povo está sabendo das fraudes, essa descondenação toda está acontecendo, essa roubalheira, no governo do PT, do Lula, desses que estão no poder. E não é só o INSS, não. É desfazendo a Lava Jato, Mensalão, Petrolão e vários outros esquemas de corrupção. Entendeu? É isso que o povo está vendo. E a Rede Globo não vai enganar o povo, como já vinha enganando há décadas atrás.
o povo já acordou desse sono, né, dessas novelas. Então está aí a fala do Marcelo Marratti. Só começou, né, no dia 28 de agosto, essa CPMI, mas que não aconteça como na fala de Magno Malta, o senador da República, da direita, disse que está com medo de terminar tudo em pizza, porque vai ser pego esse relatório, feito esse relatório gigantesco, durante 6 meses, e vai ser lançado na mesa do Paulo Gonet da PGR, ele vai lá e arquiva. Como ele já fez com Careca, como ele já fez com Stefanuto, como ele já fez com o ministro do Lula, o Carlos Lupe, foi tudo arquivado, entendeu? Então tá tudo errado. Eles estão blindando o PT, né, esse desgoverno, e o STF fazendo isso, né, contra os brasileiros. Você acha justo pegar os bilhões nossos do Tesouro Nacional para cobrir essa fraude que eles fizeram vista grossa? E aconteceu aí no INSS? Você acha justo isso? Eu não acho. Está tudo errado. Essas pessoas têm que ser expostas e responsabilizadas por esses crimes contra os velhinhos e contra mim, que não sou do INSS também. Está roubando o brasileiro. E tem que ser punido, realmente. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até as próximas.